Irmãos, bom dia. É uma alegria grande, né? Uma satisfação poder estar falando com vocês novamente aqui, mesmo que através de um vídeo dessa vez, né? E não estamos ao vivo ali, como foi da vez anterior. Então por conta de ser um vídeo, né? Eu vou tentar não me alongar muito, até foi combinado com o pastor Flávio também. Então gostaria de que a gente desse sequência, né, ao estudo que a gente estava fazendo. Tinha começado em 1 Pedro. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, na esperança que o Senhor nos ilumine, né, nesse momento e nos dê um entendimento da palavra dele, para, colocando em prática, parecermos cada vez mais com o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos visto até o versículo 12, 1 Pedro, né, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Eu tinha feito uma introdução geral da carta e tínhamos parado no versículo 12. Daríamos sequência agora no versículo 13. Por conta do versículo 13 começar com a seguinte expressão, por isso, né, eu gostaria que nós retomássemos pelo menos uma leitura rápida desde o versículo 1, né, porque ele começa com essa expressão, com essa ligação, por isso, por esse motivo, por essa razão, e ele dá sequência, então. Então a gente precisa lembrar a razão, né, da sequência que ele vai dar no versículo 13. E eu não vou me alongar muito, né? Então eu não vou seguir até o final do capítulo. Eu creio que é mais interessante a gente fazer uma retomada do que a gente já viu e avançar um pouco mais agora. Então, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Né? Eu vou lendo e só relembrando alguma coisa. Então, é esse povo que estava forasteiro, tinha sido, provavelmente, que são aqueles lá da primeira dispersão narrada em Atos, e que foram para todas as regiões possíveis, né, aquele povo. E essas regiões aqui são algumas delas, essas 5 regiões citadas aqui pelo apóstolo Pedro. Todas elas estão situadas atualmente na Turquia. Era na antiga Ásia Menor. Então era um povo que tinha abandonado as suas casas, que tinha abandonado tudo, fugindo de uma grande perseguição que tinha se levantado contra os cristãos na ocasião. Era o povo que estava sem casa, tinha abandonado tudo para tentar salvar a sua vida. Aí Pedro fala para eles: esse povo que é eleito, segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? Ele usa aqui a Trindade para falar que o Pai é quem elegeu, o Espírito que santifica por meio da aspersão do sangue, né, do Filho, por meio da obra justificadora do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala no 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele começa bendizendo a Deus, porque o Senhor Deus foi misericordioso conosco, enviando o seu Filho amado, né, nos regenerando por meio da obra de Cristo na cruz. E essa regeneração é um ato do Espírito em nossas vidas, é um novo nascimento que é gerado em nós, né, a partir dessa obra que o Espírito faz, nos dando entendimento da obra salvífica de Jesus Cristo. E com isso, com essa regeneração, ele é gerado em nós uma viva esperança, né? E
E aí ele segue dizendo para uma herança incorruptível, no versículo 4. Então foi gerada essa regeneração, trouxe a nós a salvação, né? Trouxe a nós essa herança que é incorruptível. Ela não se corrompe, ela não se estraga, não se mistura, né, com nada. Ela é sem mácula, né? No sentido também de mistura era aqui. Antigamente era relacionado ao vinho que era misturado, adulterado com água, com alguma coisa. Não, era puro. Então é sem mácula, é pura essa herança. Ela é imarcessível, ela não termina, ela não murcha, ela não seca, ela não tem um fim como a flor seca um dia. Essa herança ela é imarcessível, ela não vai murchar, ela não vai secar, ela permanece viva sempre. Ele fala que essa herança é reservada para nós nos céus, para vós outros, né? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, essa herança ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e ela é reservada para nós nos céus. Né? O apóstolo Pedro vai falar na segunda epístola, no capítulo 13, ele vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra, na qual habitará a justiça. Então, nós aguardamos essa herança, né, que o Senhor nos prometeu. E nós somos guardados, essa herança, né, ela é guardada por Deus, né, é simplesmente Deus que guarda, né, então é intocável, né, é inviolável, porque é Deus quem está guardando essa herança que Ele mesmo nos deu. Aí no 6 ele vai dizer, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele está lembrando esse povo, né, ele está lembrando que esse povo está passando por uma grande tribulação, um período muito difícil, né, de perseguição voraz, né, e ele está dizendo por breve tempo, ainda que nesse momento esteja sendo difícil, mas ele está lembrando de que essa herança é para a eternidade, né? Mesmo que agora seja difícil, né? Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, se nesse momento está sendo difícil, a gente está sendo provado, contristado, sofrendo, sendo entristecidos por várias provações, mas a gente precisa lembrar que temos guardado por Deus uma herança que é incorruptível, né? Então ele está tentando gerar no coração daquele pessoal que estava lendo, ouvindo a essa epístola, que essa provação ela é passageira. Essas tribulações são passageiras, por mais difíceis que sejam, elas vão ter um fim, porque um dia a gente vai estar na glória do Senhor, né, desfrutando dessa herança que é incorruptível. Então aí ele vai dar sequência no 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que essas provações, esse motivo de sermos contristados, né, isso vai confirmar a nossa fé, né? Ela vai apurar a nossa fé. Assim como o ouro ele é purificado por meio do fogo, né? A nossa fé também ela é purificada. A gente mostra o valor da nossa fé principalmente quando passamos por situações difíceis, né? Que talvez nos deixem, como o apóstolo Paulo fala lá, a ponto de desesperarmos da própria vida, né? Então, por situações difíceis, mas isso vai apurando a nossa fé, isso vai trabalhando em nós, vai gerando em nós mais confiança em Deus, vai nos fortalecendo como filhos do Senhor. Aí continua no versículo 8, a quem não havendo visto, falando do Senhor Jesus Cristo, né? Não havendo vistos, há mais.
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Né? Ele está dizendo, mesmo vocês não tendo visto o Senhor Jesus Cristo, vocês amam Ele. Então, assim como amam a Ele, exultem, né? Com uma alegria indizível, indescritível, né? Incomparável essa alegria, porque ela é cheia de glória. Essa é a famosa, né, passagem que nós encontramos em várias passagens, a alegria da salvação, né? A alegria de pertencermos a Deus, a alegria de compreendermos que estávamos no reino das trevas e fomos chamados para o reino da luz, a alegria de saber que estamos nas mãos de Deus e das mãos de Deus nada e ninguém pode nos arrebatar, né? Como dizem em Romanos, aquele cântico lindo, que diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, nada, essa é a alegria de saber que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo. Essa alegria de saber que pertencemos a Deus e que temos nele uma herança que é incorruptível, imarcessível, né? E que essa herança vai se cumprir, porque o próprio Senhor já colocou junto com essa herança, deixou um penhor, que é o seu Espírito Santo. Então devemos exultar com essa alegria, né? Essa alegria que é indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso está falando com a vinda de Cristo, né? O fim é a salvação completa, a salvação que já começou, mas que ela vai ser completa quando estivermos salvos de fato do pecado, né? Que nos persegue, a presença do pecado, do poder do pecado, quando estivermos salvos completamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então ele tá citando os profetas que indagaram, né? Muitos profetas que falaram a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo essa menção. No 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, o Evangelho foi pregado a nós, né, por pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Esse Evangelho nos alcançou, né, e entendendo essas verdades, né, que nós vimos até agora, sobre a salvação do Senhor, né? O fato de ele ter nos salvo, o preço dessa salvação, a importância, né, da obra dessa salvação. E essa salvação não é obra nossa, é obra de Deus, né? A nossa participação para a salvação é basicamente o nosso pecado, porque a obra é de Deus, foi Deus quem nos regenerou por meio do Espírito Santo, através da aspersão do sangue de Cristo. Né? E essa é a misericórdia que nos alcançou. Então, entendendo isso, que temos uma herança, que ela é incorruptível, que devemos nos alegrar de forma indizível por pertencermos ao Senhor e por termos sido salvos, aí ele vai seguir no versículo 13, ele vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí ele vai dar sequência,
né, do 13 até o 16, ele vai dizer sobre os salvos viverem em santidade. Né? Nós, os salvos, devemos viver de forma santa. Na sequência, ele vai falar que os salvos devem viver em reverência, até o versículo 21, e depois até o 25, ele diz que os salvos devem viver em amor. Né? E então a gente vai ver até o versículo 16 agora, que é onde ele segue falando sobre a santidade. Né? A gente já viu no início, falando em santificação do Espírito, no versículo 2, mas agora ele fala de forma mais clara que nós, enquanto salvos, devemos viver em santidade. Aí ele começa falando no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Ele começa a usar uma expressão que era comum dos judeus da época, né? Ele vai esse cingir o entendimento, esse ato de cingir estava relacionado à vestimenta dos judeus, né? Aquelas túnicas, aquelas vestimentas compridas que eles usavam e que elas eram desconfortáveis para quando era necessário fazer alguma atividade física, para quando fosse necessário correr ou fazer algum trabalho, desempenhar alguma atividade que necessitasse agilidade. Então aquela era muito desconfortável. O que eles faziam? Eles pegavam aquela túnica, né, traziam aquela parte de cima, porque tinha uma outra parte ainda embaixo que eles tinham, mas traziam aquela parte de cima, eles amarravam na cintura, num cinto que eles usavam, né, prendiam ali aquela túnica para terem disposição, para terem agilidade para qualquer atividade que eles precisassem desempenhar. Então, o cingir que Pedro está nos falando aqui é no sentido de preparo, né? Preparar a nossa mente, de deixar nossa mente pronta, ativa, né? De estar sempre atento, né? Por isso a gente tem que cingir o nosso entendimento, né? A nossa mente, nós precisamos cingir ela, estar com ela focada, né? O nosso pensamento é fácil, a gente né, perder o foco, pensar em outras coisas, pensar em coisas que são desnecessárias, né? Pensar em coisas que não convêm. É muito fácil, por isso que ele está dizendo assim, fica sempre com a mente atenta, pronta para a atividade, né? Não perde a atenção nunca, mantenha a atenção, o foco, né? Ele está dizendo. E a gente lembra lá de Filipenses 4:8, onde o apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, essa é a maneira de cingirmos o nosso pensamento, é estarmos com ele ocupado de tudo aquilo, né, que é agradável a Deus, ou seja, com a palavra de Deus. Quanto mais tivermos refletindo, meditando da palavra de Deus, isso é melhor, mas vamos nos manter longe do pecado, né? Então, como dizia na Bíblia do famoso evangelista Moody, né? Ele dizia, mantenha esse livro longe de você e você vai manter o pecado perto. Mantenha esse livro perto de você e o pecado estará longe. Né? Então, quanto mais a gente está absorvendo da palavra de Deus, vamos sendo purificados por ela. Então, isso tem que ser o que ocupa a nossa mente. Né? Aí, na sequência, ele vai dizer, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. Né? Essa palavra também é bem interessante. Eu fui uma pesquisa sobre ela. Essa palavra ela tem mais a ver com relação à bebida alcoólica até. Aqui no sentido que ele está dando, ele está falando sobriedade geral, mas ela tem mais um pouco de sentido com bebida alcoólica, porque ela é assim, segundo alguns clássicos romanos, a bria era o sulco, era aquele rastro que o arado deixava na terra, né? Aquele buraco, né? Aquele sulco. Era como eles chamavam da bria.
Então, quando passava o arado e deixava aquela perfuração, né, na terra, aquele sulco, como eles chamavam da bria. E sóbrio era o lavrador que sulcava a terra no vai e vem do arado, sempre em linhas retas e paralelas. Então o sóbrio ele fazia esse trabalho de forma correta, linha reta, paralela uma com a outra. E se dizia que estava sob bria ou sóbrio, né, esse trabalhador que fazia bem o seu trabalho, né, ele estava sóbrio, então sob bria, né, e, enquanto que o lavrador que se embriagava fazia sulcos tortos, né, não fazia sulcos paralelos, pois estava ex bria ou estava ébrio, né, era uma pessoa que não estava atenta, era uma pessoa que não estava ali pronta para aquela atividade, não estava com a atenção necessária, com a vigilância que era necessária para desempenhar aquele trabalho. E então a sobriedade, né, é ter o autocontrole, é ter o domínio próprio, né, é ter percepção, é estar atento, cuidadoso, né, vigilante o tempo todo. Né? É ter um domínio sobre todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, eu vou bem, eu gosto de ajudar as pessoas, tudo, mas não toca no meu calo, porque se tocar no meu calo, eu xingo, grito, não tô nem aí, xingo quem for, vou descer do salto e vou fazer, escorraçar, ou então tem outro que, né, que tem, eu em tal área, para mim, eu não consigo vencer de jeito nenhum, ou pureza sexual, ou na área de vaidade, né, ou da ganância, até mesmo da gula, né, são tantas as áreas da nossa vida que a gente tem que estar sóbrio sobre todas essas áreas, né, nós devemos estar atentos, vigilantes e desempenhando bem o trabalho que o Senhor nos designou, né, sem fazermos mal esse trabalho. Aí ele vai seguir dizendo, esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Né? Aqui está falando, esperai na graça, está falando sobre recompensa. Né? Quando Cristo retornar, ele trará a nossa recompensa final e a nossa herança. Então ele está lembrando, esperai nessa graça, né? Esperar inteiramente nessa graça, essa recompensa final que receberemos do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo está nos dizendo para olharmos para as coisas que são do alto, não ficarmos presos com as coisas que são terrenas. Esperem inteiramente, não que um dia vocês vão poder voltar para suas casas de origem. Esperem inteiramente, não que essas perseguições vão terminar. Esperem inteiramente na graça. Esperem totalmente nessa graça que está sendo revelada, né? Que está sendo inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então é aí que nós devemos esperar. Aí agora que nós vemos algum perigo à santidade, né? Ele vai falar assim no versículo 14, ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Né? Aqui está dizendo como filhos da obediência, né? Em detrimento daquilo que a gente era. Nós éramos filhos da desobediência, vivíamos presos, né? Nas paixões carnais. E agora não, agora nós pertencemos ao reino da luz, ao reino da obediência. Então, como filhos da obediência, né, ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Aqui o molde é o mesmo sentido de Romanos, né, Romanos 12, não tomem a forma, né, não tomem o modelo, a forma. São duas palavras que são usadas normalmente no grego para molde, que uma é o morfe e outra é o esquema. Né? O esquema está mais relacionado ao molde que pode ser alterado, pode ser modificado.
enquanto o morfe ele é inalterado. Ele é um molde que não pode ser mudado. Essa palavra que está sendo usada aqui, ele está dizendo assim, não voltem a viver como vocês viviam antigamente. Não entrem de novo naquele contexto, né, que vocês viviam antigamente. Não se satisfaçam novamente com aquelas paixões de antigamente. Não façam mais isso, não vivam mais dessa forma, né? E ele fala ali, essas paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ignorância não é no sentido de não ter conhecimento, né? Conhecimento geral, é no sentido de não ter conhecimento de Deus. Tanto é que se a gente lembrar lá em Atos 17, o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, que era a capital mundial da sabedoria, da filosofia, que a filosofia abrangia todas as outras áreas, e era a capital mundial do conhecimento, Atenas. E ele está falando lá com talvez o público mais sábio, né? Com sabedoria terrena, né? Mas mais sábio que existia na Terra. Porque o povo ia para lá para beber de Aristóteles, de Platão, né? De Sócrates, que tinham vivido 300, 400 anos antes. Então o povo se reunia em Atenas para isso, reunia nas ágoras, que eram aquelas praças públicas, para discutir conhecimento. E de fato era um público que lia e conhecia muita coisa. Mas aí Paulo fala para eles, lá em Atos 17, ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Falando para eles, né? Dizendo, então, mostrando como a ignorância sendo um desconhecimento de Deus. Vocês são ignorantes com relação a Deus, com relação à vontade de Deus, com relação à salvação, o evangelho, com relação à santidade, vocês são ignorantes. Então é nesse contexto que Pedro está nos falando aqui. Essas paixões que nós tínhamos antes, no tempo da nossa ignorância, quando éramos ignorantes a respeito de Deus. Aí ele vai concluir dizendo, pelo contrário, né? Não vivam dessa forma, não tomem um molde, não se amoldem a essas paixões. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, né? Tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, pelo contrário, não tomem aquela forma, mas porque é santo aquele que vos chamou. Essa é a razão. Aquele que vos chamou é santo. Aquele que vos chamou é puro. Por causa disso, porque é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Né? Tornai-vos santo também. Tornai-vos separados, né, de tudo o que é mundano, de tudo que desagrada a Deus, né, de todas essas atitudes que nós possamos ter que são contrárias, completamente contrárias, né, à vontade de Deus. Essa é a exortação para nós aqui, né? Não vivam mais daquela maneira que vocês viviam anteriormente. Pelo contrário, né? Antigamente vocês eram ignorantes, vocês não sabiam nada a respeito de Deus. Mas agora vocês sabem quem é Deus. E vocês sabem que Deus ama tudo que é puro, tudo que é santo, porque Ele é santo, santo, santo. Agora, por essa razão, porque o Deus que vos chamou é santo, santo e santo, vivam em santidade, vivam como santos em todo o vosso procedimento. Seja quando eu for negociar com alguém alguma coisa, se é com dinheiro, seja na pureza da vida, na pureza sexual, seja na área das tratações, né, da língua, fofoca, em tudo, todo o procedimento engloba todas as coisas. Aí não tem mais eu dizer, mas eu tenho facilidade com isso e dificuldade com aquilo. Com isso eu consigo ser santo, com aquilo não. É em tudo.
É todo o procedimento, é todo o modo de agir de vocês deve ser santo, porque quem chamou vocês é santo. É o que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui. Ele separou vocês. Ele separou vocês para uma obra, e essa obra é a obra de santidade. Deus nos chamou. Nós somos chamados por Deus para vivermos em santidade num mundo que é corrupto, né? Num mundo que tem um procedimento que desagrada a Deus, que é terrível, que a cada dia são notícias piores que nós acompanhamos. É no meio desse mundo que nós devemos viver em santidade em todo o nosso procedimento. E aí no final ele conclui, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele está dizendo o que está escrito lá em Deuteronômio, né? Quando Deus termina de dar a lei para o povo, né? Das orientações, então ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Em Efésios 5:1, se eu não estou enganado, diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitadores do Deus que é santo. Sede santo. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. Aquele que me chamou é santo. Ele me chamou para viver em santidade. Sabe, eu quero concluir, até porque já está 30 minutos. Quem sabe tem alguma área das nossas vidas, da sua vida, né, que nós precisamos confessar diante de Deus. Dizer, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo viver em santidade. Eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, a vencer essa dificuldade, né? Eu preciso cingir o meu entendimento, me apropriar da palavra de Deus, me encher da palavra de Deus, andar vigilante, de forma sóbria, atenta com as coisas de Deus, com as coisas que são espirituais, para vencer essas áreas, né? E eu gostaria de terminar então orando para que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a viver em santidade. Amém? Pai amado, nós somos gratos a Ti porque o Senhor é misericordioso conosco. E o Senhor nos alcançou por meio da Sua misericórdia. O Senhor nos santifica por meio da obra do Teu Espírito Santo e por meio da aspersão do sangue do Filho, Senhor, do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Nós Te pedimos nesse momento que o Senhor seja misericordioso conosco. Tem misericórdia de nós, do nosso procedimento, da nossa vida, Senhor. E nós confessamos, ó Pai, que queremos andar em santidade contigo, queremos andar próximos a Ti, Senhor. Nós queremos Te conhecer cada dia mais, ó Pai. Queremos cingir o nosso entendimento, Senhor, nos enchermos com a Tua palavra, Pai. Queremos andar vigilantes, atentos, Senhor, para toda boa obra, Senhor. Nos ajuda, Pai, em todo o nosso procedimento, em todo o nosso modo de agir, Senhor, glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Senhor, com as nossas atitudes, entendendo que Tu és um Deus santo, 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 e que Tu exige de nós, os Teus filhos, vivermos em santidade, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Ajuda os irmãos que estão ouvindo. Se alguém está com dificuldade em alguma área para vencer um pecado, Senhor, ajuda, Pai. Toca, Senhor. Dá a convicção de que isso é um pecado e precisa ser tirado fora da vida, Senhor. Ajuda, Senhor, esses irmãos a vencerem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda a Tua igreja em Canoas, Senhor. Fortalece os irmãos, fortalece a Tua amada igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.